Olha, se você acha que tá tudo mais ou menos, eu acho que você ainda não entendeu o que foi que aconteceu essa semana. Então, é ruim com um Dória em cima. Mas vem cá, o negócio já escalou tanto, numa velocidade tão rápida, que a cada dia que passa somos colocados naquela situação, ou vai ou racha. Ou isso tudo vai acabar, e acredite você ou não, Pacheco tá tomando um apavoro, ou o Brazuelas se confirmará como uma ditadura que se perpetuou com o apoio da mídia, que agora vê seus dinheiros diminuindo, além de sua relevância, é claro. Aí ela entra em choque, tenta bater o pé e solta aquela. Peraí, não foi isso que a gente combinou, não. Essa é a pior crise desde o impeachment da Dilma. Os poderes não colidiram, eles foram rebaixados. Existe no país um poder soberano, um império. Existe o conselheiro que baba ovo do rei para não ser expulso do grupinho. Existe os bobos da corte. E existe o pagador de imposto que banca tudo isso. Expropriação, confisco, empresas pagando por multas de outras empresas, carta de repúdio, cerceamento da imprensa, vítimas feitas de reféns por baganhas políticas. E fogo. O pega-fogo cabaré agora é literal. Pede pra sair, Marina Cinza. Se você tá sentindo falta da informação chegando até você porque a mídia no Brasil ficou mais obsoleta, graças ao Alexandre, fica tranquilo. Separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Para facilitar muito o nosso entendimento, eu vou pegar o texto escrito por Cláudio Dantas e separá-lo por trechos e ilustrá-los com as matérias. Se liga no quanto é ruim. Cláudio Dantas começou dizendo: em apenas uma semana, assisti ao Supremo avançar sobre os sigilos bancário e fiscal dos brasileiros, obrigando bancos a informar aos fiscos estaduais todas as operações feitas por pessoas e empresas via Pix, débito e crédito. E ele tá falando disso aqui. STF valida regras que manda bancos fornecerem dados de cliente ao fisco. Então, por 6-5, o STF decidiu o fim do sigilo bancário no país e disponibilizou as suas transações financeiras ao Estado. Ai, Bárbara, mas eu vi a matéria do Valor, que é do Grupo Globo, dizendo que isso é mentira, que o STF não decretou o fim do sigilo bancário em Brazuela. Tá, eu vou explicar o que aconteceu e aí você decide, tá bom? Antes dessa decisão, para que o fisco tivesse acesso às suas transações bancárias, era necessário uma investigação embasada por provas de que você poderia estar cometendo um crime financeiro, seja corrupção, lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. Mas a Suprema Corte entendeu que é necessário uma maior transparência nas nossas movimentações financeiras, como Pix, cartões, aplicações financeiras, saldos e investimentos. E essa transparência virá pela fiscalização do Estado, que agora, sem ordem judicial, pode solicitar o extrato da sua movimentação bancária, de pessoas físicas e jurídicas, só para ver se você está praticando algum crime. O objetivo é fiscalizar as arrecadações de ICMS. Ou seja, ver se tem alguém que não está pagando aos cofres públicos aquilo que deveria, segundo o próprio Estado. Ou seja, é uma iniciativa que visa aumentar a arrecadação de impostos, sim! Ou você acha que os 200 mil reais gastos para levar a Esbanja às Olimpíadas saíram do bolso do Dilma? Estamos gastando muito. Temos quase 40 ministérios. E alguém tem que pagar por tudo isso. E se violar sua privacidade é o preço para que o Estado possa arrecadar mais... Paciência. A matéria do Valor diz que notícias falsas circulam na internet afirmando erroneamente que a decisão do Supremo acabaria com o sigilo bancário. Na verdade, a decisão do Supremo reafirma o compartilhamento de informações financeiras para fiscalização tributária, sem prejuízo do sigilo bancário, que continua sendo um direito fundamental. Então, assim, a matéria diz que seus dados bancários serão compartilhados com o Estado para verificar a arrecadação de ICMS, sem ordem judicial, só para ver se você tá pagando tudo certinho. E que não é violação do sigilo bancário, porque esse compartilhamento só vale para ver se você tá pagando ICMS e não para outras coisas. Então você deixa de ser prego. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Uma frase muito conhecida atribuída ao fascista Mussolini. E aí,
Violou não o seu sigilo bancário. Mas voltando ao texto do Dantas, ele segue dizendo: vi também o Congresso aprovar um projeto de lei que permite ao Tesouro se apropriar de 8,5 bilhões em recursos privados esquecidos por correntistas em suas contas bancárias e de outros 12 bilhões em depósitos judiciais. Sobre isso, deixa eu te explicar o que aconteceu. Já há alguns anos, tínhamos a política de desoneração da folha que substituiu a contribuição previdenciária de muitas empresas por um tributo sobre a receita bruta. Em vez do patrão recolher 20% dos salários, ele recolhe entre 1 e 4,5% do seu faturamento bruto, o faturamento total da empresa. Essa política foi criada para estimular contratações e manter os funcionários na CLT, que é caro, galera. É muito caro. Dilma então chegou ao poder e tentou derrubar a desoneração da folha. Porém, o Congresso segurou o BO e disse que não, você não vai fazer isso não, meu irmão. Dilma então quicou e foi contar tudo pra sua mãe STF, que deu um prazo pro Congresso resolver de onde sairia a grana que a desoneração da folha impedia de chegar aos cofres públicos. Porque, como eu disse, o gasto tá alto, alguém tem que pagar por isso aí. E pra variar, essa pessoa foi você. Dinheiro esquecido. Congresso autoriza governo a recolher até 8,5 bilhões para fechar o orçamento de 2024. Se você tem um dinheiro que é seu, mas você não lembrava que possuía em algum banco, você tem 30 dias para sacá-lo ou ele será recolhido para os cofres do Tesouro Nacional. E aí perdeu, mané. Não amola. O nome disso é confisco. O seu dinheiro foi confiscado e será entregue ao Estado para que ele pague coisas super importantes. Tipo a viagem do Dilma a Nova York, que custará 8,5 milhões de esbanjas aos cofres públicos, enquanto o Brasil queima no seu pior momento histórico. E novamente, de volta ao texto do Dantas, ele diz: ouvi o discurso de Marina Cinza sobre uma iniciativa que pretende tomar de agricultores suas terras caso o governo prove que seus donos cometeram crimes ambientais. Sobre isso, o Dantas está mencionando esse fato. Marina Cinza. Governo estuda confiscar terras de autores de incêndios criminosos. Cara, é doideira demais, mas deixa eu tentar explicar. Se você é agricultor e, sei lá, botou fogo em um punhado de folhas, esse fogo alastra acidentalmente, você poderá perder a sua terra por incêndio criminoso? Essa é uma hipótese. A outra seria alguém colocar fogo na minha terra para me prejudicar para que a minha terra fosse confiscada? Vocês duvidam? Sei lá, várias possibilidades pra gente especular o quanto isso é loucura! E do nada, o governo do amor deixa claro que o que é seu, mas só até o governo decidir que não é mais. Vocês compreendem o perigo de um discurso assim? Tá, mas deixa eu voltar à pontuação do texto do Dantas, onde ele menciona: por fim, me deparei hoje com uma decisão de Alexandre de Moraes, que transferiu na marra mais de 18 milhões de recursos em contas do Twitter e da Starlink no Brasil para a União, para pagar multas impostas pelo ministro à rede social, embora a empresa de satélites não integre o mesmo grupo econômico. Loucura, 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 doideira. Tá, mentaliza aí a fraude cometida pelas Americanas. Uma empresa que fraudou seus dados contábeis, enganando acionistas e credores em todo o país, gerando assim um rombo financeiro. Rombo não, crime mesmo. Jorge Paulo Lema é um dos sócios das Americanas. Aliás, um dos homens mais ricos do Brasil. Só que o Lema também é acionista na Ambev, que é uma empresa totalmente diferente das Americanas. O que o Alexandre fez, se fôssemos abrasileirar a situação, é bloquear as contas da Ambev para suprir os problemas financeiros das Americanas. E na real, ele fez isso com a Starlink e o Twitter, mandando esse dinheiro, 18 milhões, para o caixa da União. Empresas distintas, porém mesmo sócio. Bloqueio das contas de ambas as empresas, retirada desses valores de seus caixas e envio direto para o caixa do Estado. E todo mundo tá achando isso normal? Juristas do Brasil, vocês viram essa situação acontecer e tá tudo certo? Vida que segue? É assim mesmo que funciona? Eu não sei o que os juristas acham, mas o jornaleiro da Rede Lula eu sei, porque ele falou. Ouve aí pra gente comentar em seguida. Vai depender do Elon Musk, né? Porque é o seguinte, vou pegar aqui o que eu tenho conversado com integrantes do Supremo Tribunal Federal. A bola agora está lá. A decisão judicial já foi tomada, as contas foram bloqueadas, agora o dinheiro, 11 milhões da Starlink e 7 milhões da Rede X, já estão, esses dois valores já estão na conta do governo federal, no Banco do Brasil, tudo por determinação da Justiça.
Não foi, como você bem colocou, não existe uma representação, não foi reaberta a representação do X, o ex-Twitter, aqui no Brasil. Então, isso é um impeditivo para funcionar. Você tem que ter as regras. As regras sendo cumpridas, o X volta a funcionar normalmente, segundo vários ministros da Suprema Corte. A questão é, o X vai querer cumprir as regras, o Elon Musk vai querer cumprir as regras ou usar politicamente esse embate aqui no Brasil? Essa é a grande questão que se pergunta lá no Supremo Tribunal Federal. Eu falei fofoqueiro, mas não é fofoqueiro não, é menino de recados. Segura, coração. Gente, o que ele tá dizendo é o seguinte, agora que o ministro se apropriou do dinheiro de empresas distintas por decisão própria, o Twitter voltar ao Brasil vai depender apenas da boa vontade de Elon Musk. Mas a gente não sabe se ele vai querer usar isso politicamente, né? Não sabemos. E o cara fala isso sorrindo. O jornaleiro é incapaz de entrar no mérito da situação, porque se ele entrar no mérito, o absurdo fica escancarado. Então ele se resume a ser apenas um porta-voz das decisões da Suprema Corte e quem achar ruim, morde o cotovelo. Isso não é jornalismo? Isso é secretaria de comunicação. Tá, mas para finalizar o seu texto, Cláudio Dantas diz: some tudo isso aos inquéritos políticos, às prisões e condenações arbitrárias, à censura. Alguns baluartes do jornalismo da SECOM vão dizer que no Brasil não existe comunismo, pois eu os desafio a provar que exista por aqui um Estado democrático de direito. Fim. Galera, um Estado democrático de direito exige, no mínimo, uma imprensa livre. E vocês são testemunhas da quantidade de vezes que nós avisamos que essa censura não ia parar em nós. Não tem ombro. Vocês devem ter visto que a Associação Nacional de Jornais emitiu uma nota informando que o bloqueio do Twitter atrapalha a imprensa e então pediu para que essa decisão fosse revista. Mas deixa eu explicar para vocês como que funciona. Ninguém entra no uol.com.br ou na globo.com.br. A gente acessava o link da matéria que rolava principalmente no Twitter, que é a maior rede social política do mundo. Não foi apenas o debate político que foi limitado, para não dizer censurado, que de fato foi o que aconteceu. A mídia está perdendo a discussão pública porque nós não estamos tendo acesso a ela. Irrelevância no debate público em termos de jornal te condena ao ostracismo, te faz perder verba de publicidade, te faz perder relevância social. Censuraram a praça pública do debate político, o que é absurdamente conveniente. E de quebra, meteram no fiofó da mídia que agora, depois de tantos avisos, tá reclamando. E eu não vou falar bem feito porque eu ando pinchando meu coração. Mas eu avisei? O eu avisei é no mínimo gostoso. Não, deixa eu me corrigir aqui. Nós avisamos. Só que outra coisa muito grave que aconteceu nessa semana foram os debates na CCJ sobre a anistia para as vítimas do dia 8, porque é assim que eu as enxergo. Vítimas. E além da anistia, rolou a PEC que pretende limitar as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. E eu vou começar por essa PEC porque quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu olhei para a justiça do país e pensei, vocês realmente acreditam que nós somos todos um bando de palhaços, não é? E eu pensei isso porque eu entendi que o Congresso Nacional vai passar uma PEC que proíbe o que a Constituição já proíbe. Não entendeu? Então assiste aqui. O Supremo Tribunal Federal tem por finalidade defender a Constituição. Mas, infelizmente, vem acontecendo, né, essa medida exacerbada do Supremo. E aí, esta emenda constitucional, na verdade, desnecessária, deveria ser desnecessária, veio para, vou falar aqui uma linguagem infantil, mas veio para desenhar. Falar, olha aqui, o que está escrito é isso aqui. Precisa desenhar? Então eu vou desenhar. Então está aqui. Mantém-se, né, o caput do artigo 99, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, pode declarar a inconstitucionalidade. Isso está mantido, mas aí vou desenhar então. Parágrafo 1º. O que está escrito no caput aplica-se para medidas cautelares, outras decisões de qualquer natureza, vedada a concessão de decisão monocrática que suspendam. Já estava isso no caput. Mas então vamos desenhar, então, para ver se torna-se mais compreensível. Portanto, é absolutamente tranquila e necessária
a aprovação dessa emenda constitucional. Ela não constitui nenhuma afronta, nenhuma vindita ao Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, ela está simplesmente repetindo o que já está no texto constitucional. Está apenas explicitando aquilo que parece que o Supremo não quis entender. Então, respira fundo. Já está na Constituição que ministros da Suprema Corte não podem tornar uma medida inconstitucional por decisão monocrática. Só que... Então os caras tiveram que lançar uma PEC só para reafirmar o que já diz a Constituição brasileira, para que ministros da Suprema Corte não tomem essas decisões de forma monocrática. Gente, eu tô tipo aquele meme, tá certo isso? O problema é que a maioria dos juristas desse país são ideologicamente direcionados. Então, para que apontar uma coisa dessas, né? Ia ficar chato, a mídia ia bater, ia rolar um descrédito, uns questionamentos. E eles têm uma democracia para salvar. Para ficar claro, o Congresso Federal usando o nosso dinheiro, sim, filho, porque tudo custa dinheiro e nada é de graça. Vai aprovar uma PEC para reafirmar o que a Constituição já determina, só que não é obedecido. E ninguém faz nada. Viva o Estado Democrático de Direito. Nessa semana também foi analisada na CCJ a PEC que pode anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. E na minha opinião, não tem nada mais urgente do que soltar essas pessoas. E um adendo aqui interessante. A menina de recados, Daniela Lima, já disse que os ministros disseram que vão tornar isso aí inconstitucional. Se essa anistia passar, eles não vão deixar. Agora, olha só mais um ponto forte da nossa democracia relativa pujante. Essa PEC nem foi aprovada, nem chegou para a votação desses juízes, e eles já estão dizendo de antemão que, ó, não vamos deixar não, tá? E há quem peça por aí o mínimo, que juiz se manifeste nos autos. E eu espero que o Congresso não se abale por isso. Principalmente o Senado da República. Dito isso, eu preciso que você entenda a nojeira do que aparentemente rolou ali. Caso ainda não tenha ficado claro. Pra vocês terem uma ideia, tinha até canhoteiro dizendo que essas penas aí de 17 anos estão erradas, né? Merece ser discutido. Mas também tivemos o marido da Fátima Bernardes mostrando para todo o Brasil quem é que faz parte do grupo do ódio. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles. Não, marido da Fátima Bernardes. A culpa não é deles. A culpa é do Estado. O Clezão estava sob a tutela do Estado, com pedido de soltura vindo da PGR, a dona da ação penal. E a culpa é de quem não soltou. E vem cá, você sabe quem foi que manteve ele preso? Pois é. Com as famílias em peso, com as sentenças sendo expostas, com as penas que nem assassinos levam, com idosos condenados a praticamente uma prisão perpétua. Mesmo com o marido da Fátima Bernardes e a situação lamentável em que ele expôs a esquerda brasileira, não tinha jeito. Não votar para que essas pessoas pudessem ser soltas seria atestado de cumplicidade com maligno, tipo com muito errado. O Centrão, encurralado pela obviedade dos fatos. Ia acontecer. A PEC que anistiava as vítimas do 8 de janeiro ia ser votada e seria aprovada. Até que, após muita obstrução, a sessão foi interrompida pela ordem do dia a pedido do Lira. Ordem do dia é quando o presidente da casa convoca todos os deputados em todas as comissões para votação, geralmente de um requerimento de urgência, e assim todas têm que ser fechadas. Ou seja, é o Kiko do Chaves, né? Dono da bola. Mas você precisa entender como as vítimas do dia 8 viraram uma espécie de reféns e foram usadas como itens de barganha. Barganha política. A oposição do governo, assim como parlamentares que entendem bem o que acontece com os presos do dia 8, que estão lá há mais de um ano sem condenação, ou que foram condenados a 14, 17 anos com um abuso nítido na dosimetria da pena, estavam dispostos a aprovar na CCJ a PEC da anistia. A resistência eram as obstruções causadas pela base do governo, com PT, PDT e PSD. E, para nossa surpresa, 4 deputados do União Brasil, que são eles: Danilo Forte, Paulderney Avelino, Gisela Simona e, para minha surpresa, Arthur Maia. Uma infeliz surpresa, confesso. Se esses nomes do União Brasil não tivessem entrado em obstrução,
eu acredito que teríamos conseguido votar a anistia para a dona Adalgisa, de 64 anos, condenada a 14 anos de prisão. E aqui vai a minha avaliação do que aconteceu, porque não foram todos os parlamentares do União que entraram em obstrução. Foram esses 4. Elmar Nascimento, do União Brasil, era o mais cotado para ser o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara. Porém, as coisas começaram a mudar quando o nome de Hugo Mota, do Republicanos, começou a ser ventilado. A especulação de que Lira soltaria a mão de Elmar para abraçar Hugo Mota já era forte. E na minha concepção, não é que o Elmar seja contra a PEC da anistia. Mas um momento desses, em que ele terá que andar sem o apoio do Lira, seria bom se desse para forçar um apoio da oposição. Ou talvez um comprometimento mais profundo com a eleição para a presidência da Câmara em troca dos votos do União Brasil. Vocês não acham? Foi o que ficou parecendo. Enquanto essa obstrução com o apoio desses parlamentares do União Brasil acontecia e prolongava a sessão na CCJ, que emparedava com fatos cada vez mais os parlamentares, eis que o sino toca. E era Lira chamando a ordem do dia e avisando que o parquinho deveria ser fechado. Cara, a base do governo provavelmente perderia aquela votação. A PEC da anistia seria aprovada na CCJ com as obstruções sendo derrubadas, mas o dono da bola acabou com a brincadeira. Só pra você entender, no dia seguinte à votação encerrada na CCJ, o Lira anunciou seu apoio formal a Hugo Mota. Aí, de novo, vamos para a minha interpretação de fatos. Também é interessante para o Lira negociar os votos para a presidência da Câmara com a oposição antes de deixar que eles aprovem um projeto tão caro a todos nós. Mas também é interessante ao Lira atender à esquerda numa hora dessas, parando uma sessão em que eles seriam derrotados para negociar com eles o apoio ao seu candidato Mota. E eles, tanto o Lira quanto o Elmar, sabem o peso que essa pauta tem. Portanto, você quer? Você não quer? Legal, eu te dou, eu seguro. Mas o que você vai me dar em troca? Foi assim que euzinha, assisti e entendi tudo acontecer. E foi assim que a PEC que pode tirar a Débora, mãe de 2 filhos pequenos, da cadeia, onde ela se encontra desde março de 2023, foi adiada para pós-eleições municipais. Talvez assim, os interessados tenham tempo de chegar nos parlamentares que lutam pelos presos do dia 8 e possam negociar seus apoios. Talvez eles façam a mesma coisa com a galera da esquerda que não quer ver a dona Adalgisa, de 64 anos, saindo da cadeia. E eu disse talvez porque eu não tenho como provar, mas eu juro, foi o que pareceu. E essa é só a minha opinião, mas eu queria muito saber qual é a sua. Nesse momento, contamos com 36 senadores se colocando favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre. E se você acha que não vai dar em nada, gente, há poucos dias atrás, quando tudo isso começou, eram 14. A pressão em cima dos senadores não pode parar. Eles são nossos funcionários e não há nada mais urgente do que fazer valer nesse país o verdadeiro Estado democrático de direito. Você não acha, Romário? Quando dissemos que não fariam isso tudo no nosso turno, nós não estávamos brincando. E não farão. Não se encontrar a resistência que freia todos os atos tirânicos. O povo. Afinal, se não nós quem? Se não hoje, quando? Guerras não são bonitas, muita gente sai ferida. E nos últimos dias o assédio judicial por parte do governo veio quicando. Mas lutaremos o bom combate. E isso vocês podem ter certeza. E se você quiser ajudar, fica só mais 40 segundinhos. Você só tá assistindo esse vídeo por um único motivo. Você é desses que adora uma treta na política. E eu sei disso, porque eu também sou dessas. Teve uma época que ninguém sabia o que eles estavam fazendo. O que era muito conveniente. Mas os tempos mudaram. Graças a Deus. Foi pensando nisso que eu criei a Família Te Atualizei, um local onde você pode se divertir enquanto se informa com os conteúdos políticos criados por mim da forma mais real possível. Lá tem o Te Barbarizei, a minha série para conversar com a família sobre as coisas que estão rolando. Tem documentários exclusivos, incluindo um que acabou de sair do forninho sobre as mulheres do Lula. Tem uma série especial do Gabinete do Pop e Geopolítica com o pessoal do Saindo da Bolha. Tudo feito para você se divertir com política, porque eles já se divertem muito com a nossa cara. Então entre pra família, curta os conteúdos, enquanto você financia uma batalha que apenas começou. Assinando a minha plataforma, você ajuda a pagar os advogados. E em troca eu te ofereço conteúdo exclusivo. Com 10 bonouros por mês, você faz muita diferença aqui pra mim. E como faz?
Portanto, se você quiser e puder, entra pra família no teatualizei.app, que tá com promoção de 2 meses gratuitos até o final de setembro. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você, mas eu quero que você responda com seu coração. O Senado do Brasil vai ter coragem? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!